No dia 10 de dezembro de 2021, aconteceu o julgamento dos réus da Boate Kiss. Um incêndio em 2013 matou 242 pessoas e deixou 636 feridos e muitos, incontáveis, pessoas feridas, pessoas emocionalmente destruídas. Foi um desastre, uma tragédia em todos os sentidos. E dia 9, enquanto eu assistia na TV, que estava passando nos jornais aqui, momentos, né, desse julgamento, havia um réu, enquanto ele dizia que ele não era culpado, que ele não acordou com a intenção de matar ninguém, que ele não era um assassino, e desesperado, visivelmente abalado. E eu realmente entendi a situação daquela pessoa, foi uma tragédia, mas houve mortes, algo aconteceu. Enquanto ele chorava ali naquele tribunal, eu tinha certeza que ele seria condenado. Eu tinha certeza. Eu disse assim, Deus, não tem como não ser condenado. Apesar de eu entender, né, que foi uma tragédia, Camila, eu teria perdoado. Mas é a lei. A lei. Naquele momento, o Senhor começou a me mostrar, né, fez um paralelo, irmãos, dizendo como será o grande julgamento. Camila, assim vai ser o grande julgamento. Pessoas boas, pessoas, entre aspas, né, inocentes, que estão condenadas. Elas serão condenadas. E daí entra o trabalho que eu e muitos irmãos em Cristo fazem aqui, fora daqui, que é anunciar o Evangelho, anunciar a salvação. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre o grande julgamento, entender um pouquinho mais sobre a salvação, assiste esse vídeo porque vai falar muito com você. Amém? Agora, se você não me conhece, prazer, eu sou a Camila Antoniazzi e esse é o canal Por Ele e Para Ele. Te convido a se inscrever nesse canal, já deixa um like no vídeo para ajudar esse vídeo a alcançar mais vidas e vamos de palavra. Irmãos, dentro de um tribunal onde acontecem as condenações, né? Onde acontece o juízo, digamos assim, onde o juiz vai decidir o que vai acontecer, dentro do tribunal existe o juiz, que aqui vamos dizer que é o Senhor nosso Deus, o advogado, que nós podemos dizer com total propriedade que é Jesus Cristo, e o acusador, que é Satanás. Mas não vou ficar só nas minhas palavras, vamos de Bíblia, porque ela é que fala tudo isso. 1 João 2,1 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, nosso Jesus, nosso advogado, amém? Apocalipse 12:10 diz assim: Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante de nosso Deus dia e noite. Aqui está mostrando, né, que quem foi lançado fora? Satanás. Aqui mostra a vitória de Jesus Cristo. Mostra que Satanás é o acusador que fica diante de Deus nos acusando e mostrando os nossos pecados, enfim. E Jesus Cristo é o nosso advogado que fica nos defendendo junto a Deus. Amém? Em Eclesiastes 12:14 também nos diz que Deus há de trazer juízo sobre a terra, sobre todas as obras, inclusive as escondidas, sejam boas ou sejam más. 2 Coríntios 5:10 diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, todos nós, eu e você, vamos comparecer no tribunal de Jesus Cristo. Eu e você. Para todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, não haverá condenação. Amém? Seremos livres da condenação, porém, estaremos diante de Deus para um juízo, onde receberemos ou não recompensas pelas boas ou não obras, pelas boas e más obras. Amém? Não sei se você entendeu. João 3, a partir do versículo 16, diz assim:
Porque Deus tanto amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Olha só, irmãos, estou falando aqui de um julgamento, de um tribunal. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Irmãos, aqui está falando algo muito precioso. Todo mundo, praticamente todo mundo, conhece o versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É lindo. Mas aqui logo em seguida diz que ele enviou Jesus não para condenar o mundo. Não é Jesus quem condena, irmãos. Jesus, ele veio para salvar o mundo. Salvar o quê? Da condenação eterna. Aquele réu da Boate Kiss que estava lá desesperado, dizendo que ele não quis matar ninguém, que foi uma tragédia, que foi terrível, que foi, realmente, tudo que ele falou é verdade. Naquele momento o Senhor me linkou com nós no julgamento, dizendo: Deus, eu não sabia que eu tinha que aceitar Jesus. Eu não sabia que eu tinha que transformar a minha vida, eu não sabia que a minha mente tinha que ser renovada, eu não sabia que eu tinha que me arrepender dos meus pecados, realmente eu não sabia, eu sou inocente. Sinceramente enganados, pessoas realmente se sentindo inocentes, condenadas no tribunal de Deus. Eu sei que é dura essa palavra, irmãos, mas é isso mesmo. E é o que diz aqui. Pessoas boas. Enquanto eu refletia nisso, Deus me falou bem assim: Deus, tanta gente boa, Senhor, que eu conheço, que ainda não te conhece ou não te aceita, Jesus. Pessoas que não te aceitam como Senhor e Salvador. Pessoas que não creem na obra que o Senhor fez naquela cruz. E tantas pessoas boas, Senhor, elas vão para o inferno mesmo. Jesus foi o que mais falou em inferno, irmãos. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Para você que nesse momento pensou assim: a Camila falando de inferno. Você vai conhecer a palavra e você vai entender do que eu tô falando. Gente, enquanto eu refletia nisso, Deus me disse assim: Camila, o céu não é feito de pessoas boas. Jesus Cristo mesmo falou: há um só bom Deus. A gente acha que as pessoas são boas, mas bom mesmo é só Deus, né? E ele disse assim: Camila, o céu não é feito de pessoas boas, o céu é feito de pessoas arrependidas e salvas pelo sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, por que eu e tantas pessoas fazemos vídeo no YouTube, anunciamos Jesus no Facebook, no Instagram, anunciamos Jesus na rua, nos valos, em qualquer lugar, nas igrejas? Porque amamos as pessoas e queremos que elas sejam salvas, sabemos que elas estão condenadas até que aceitem Jesus. Jesus não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar todo aquele que nele crê. Hoje eu tenho certeza que tem muitos cristãos que vão entender melhor sobre o julgamento, sobre a condenação e vão começar realmente a viver uma vida digna de ser chamado cristão e a se preocupar realmente com as almas. Porque tem muita gente que ainda não entendeu do que se trata o Evangelho, as boas novas, a salvação. João 3,16 até versículo 21. Medite nessas palavras. E daí, de repente, você pensa assim: não, Camila, eu aceitei Jesus, né? Não vou ser condenada, glória a Deus, né? Nós que aceitamos Jesus não vamos para a condenação. Não seremos, digamos assim, condenados já. Mas nós passaremos pelo tribunal de Deus, pelo tribunal de Cristo. Olha só o que diz em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora eu tô falando aqui para quem aceitou Jesus, para quem faz parte da igreja. Eu e você iremos comparecer no tribunal de Cristo para receber segundo as boas e más obras. E nesse momento eu quero lembrar que tem muitas pessoas, irmãos, que eu já ouvi falar assim: com Deus eu me acerto.
Com Deus eu me entendo. Sabe, quando é confrontado pelo pecado, quando a gente diz, não, irmão, não é, olha só o que diz a palavra, não age assim, não pensa assim, não faz assim. E a pessoa diz assim, com Deus eu me acerto. Lembrando do amor de Deus, esquecendo do juízo dele, esquecendo de que Deus é justo e de que nós iremos prestar contas de tudo que a gente falar de bobagem, diz a palavra. Não vou ficar mostrando todos os versículos aqui, irmãos, porque senão vai ficar 2 horas de vídeo. Mas a verdade é que eu e você vamos prestar conta de toda a palavra que sair da nossa boca, de todas as más atitudes, de toda a intenção errada que moveu o nosso coração. E aí? Estamos preparados? Realmente estamos vivendo uma vida que a gente possa ficar com consciência tranquila de quando chegarmos diante de Deus, prestar contas a Ele? Ou ainda estamos vivendo como se esse dia não fosse chegar? Apocalipse 20:12 diz assim: Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Lago de fogo, mais conhecido como o inferno. Livro da vida, conhecido como as pessoas que aceitaram Jesus e escreveram seu nome no livro da vida através do batismo. Jesus Cristo disse: ide anunciar o evangelho, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo é a confirmação, da aceitação do Senhor Jesus. Digamos que é a porta. Jesus Cristo é a porta. Ao nos batizar, passamos pela porta. Somos salvos. E sim, ainda que salvos, vamos prestar conta de tudo com Deus. Não é simplesmente aceitar Jesus, ser batizado e levar a vida como quer, irmãos. A salvação é um caminho. É uma caminhada. É o negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, seguir a Ele. Eu sei que as palavras desse vídeo são muito fortes. Estou meditando há dias nisso, irmãos. Dia 11 eu escrevi sobre isso. E hoje eu acordei e senti que era o dia para falar sobre esse assunto. O final do ano está chegando. Eu não sei os planos que você tem. Eu vou fazer meu planejamento, enfim. Mas o meu plano principal é realmente permitir que Deus, através do Espírito Santo, me molde. Para que quando o Senhor me chamar e eu estiver diante do tribunal, eu receba pelas minhas boas obras. Eu não preciso ficar justificando conversas no WhatsApp, ficar justificando conversas entre pessoas, entre irmãos, ficar explicando meus pensamentos, ficar explicando por que falei mal de alguém, sendo que Ele me chamou para edificar vidas, me chamou para anunciar o Evangelho. Reflita nisso. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus e, querido Pai, até o próximo vídeo.